Hoje eu vim trazer algumas dicas de livros que eu usei durante minha formação de biomimética. Então muita gente pergunta, tá, por onde eu começo da biomimética? Não tem curso até o momento que eu gravei esse vídeo, não tinha curso disponível no Brasil. E o acesso ao estudo da biomimética às vezes pode ser um pouco complicado. E eu trouxe hoje alguns dos livros que eu usei durante a formação de biomimética e são os livros que eu mais gostei de usar. A gente teve muito mais do que isso, eu trouxe, deixa eu ver aqui, 4 livros. Já usou muito mais do que 4 livros durante a formação, mas esses eu acho que foram os livros que mais apoiaram no meu processo de formação, e eles falam também não só da biomimética, mas eles falam também de elementos naturais. Então, a formação de biomimética, que é feita pelo Instituto de Biomimética e pelo Biomimicry 3.8, ela é uma formação mista online e offline. Então, a gente estuda online algumas disciplinas, como design, engenharia, negócios e a própria biologia. E a gente também faz sessões que são presenciais, né? Não é só o estudo à distância, mas também sessões presenciais em vários biomas, né? Para a gente entender um pouco da função do planeta, né? Não adianta a gente falar de natureza sem ter o contato direto com ela. E essa parte é uma parte que é muito importante na formação da biomimética. E esses livros que eu estou trazendo hoje foram livros que, para mim, ajudaram muito a entender o comportamento natural e entender também como que eu poderia aplicar a biomimética na medida que eu precisava para as ações que eu gostaria de entender, né? Então eu uso biomimética não só para a criação de produtos, para a criação de que a gente fala que é a natureza como modelo, mas eu uso também para modelos mentais, para desenvolver atividades, para realmente como uma prática, uma filosofia de vida. Então, por isso que eu não vou trazer só livros que falam sobre a mecânica do planeta, mas também livros que mudam um pouco o paradigma mental e fazem a gente ver a natureza sob um prisma diferente. Então, o primeiro livro que eu quero mostrar, acho que não vai surpreender ninguém, é o livro de biomimética, que é a edição que é vendida aqui no Brasil, que é o da Janine Benyus. A Janine, ela é a criadora do nome, né, do termo biomimética, e ela mesmo fala nesse livro que essa prática de olhar para o planeta, né, como uma fonte de inspiração não é uma criação dela, mas ela cunhou esse termo para o nosso século, né, e trouxe também vários argumentos super interessantes que a gente pode que ressoam mais com a nossa história. Então, ele é um livro curtinho, né? Ele não é um livro muito longo. E aqui ela não vai trazer exatamente o método da biomimética, né? O método, de fato, está em outro livro que eu vou mostrar, mas ela ensina muito bem. Não só ensina, ela criou, né? Mas ela mostra muito bem o que ela quer dizer como biomimética e como que a gente pode iniciar esse pensamento sobre o meio natural. Então, essa foi a primeira edição, esse foi o primeiro contato que eu tive com a biomimética depois que eu encontrei na internet o termo e o que estava sendo falado sobre, e é muito interessante mostrar a maneira que ela mostra as transformações de visão sobre a natureza. Né? Então a gente acaba tendo uma visão muito utilitarista do meio natural, e esse livro ele traz um pouco de reflexão, traz o que é a biomimética, traz reflexões sobre a natureza e maneiras de ver a natureza sobre um novo olhar, né? Um novo prisma, que isso é fundamental quando a gente está no estudo de biomimética. Então esse é o primeiro livro. O segundo, esse foi um livro que eu tive contato já no final da formação, e, na verdade, o que eu tive contato foi com o livro da Donella Meadows, que fala sobre pensamento sistêmico, mas eu achei esse livro muito interessante porque ele é bem prático, e é o The System Thinking Playbook, que é da Linda Seeley, né, depende do lugar da sua pronúncia, e do Dennis Meadows. E ele é interessante porque ele traz várias maneiras de aprender pensamento sistêmico por meio de atividades práticas. Então, é um livro particularmente muito útil se você pensa em dar aulas sobre pensamento sistêmico, sobre natureza, não necessariamente biomimética, né, mas você pode dar aulas sobre outras coisas que envolvam o pensamento sistêmico e a biomimética. E ele
É um livro que, primeiro, assim, o contato com o pensamento sistêmico foi uma coisa que explodiu minha cabeça. E para o estudo de biomimética é fundamental você ter essa percepção de que todas as coisas estão interconectadas, que na biomimética a gente não fala da biologia tradicional, que vê as coisas de maneira isolada. Então, esse livro, ele mostra de maneira vivencial como um sistema pode ser criado e como você pode impactar dentro de um sistema. Por isso que eu acho ele muito interessante e eu uso ele muito nas minhas aulas para fazer algumas dinâmicas. Às vezes a gente quer falar de pensamento sistêmico e é uma teoria super pesada e a gente fala e com uma brincadeira de 20 minutos todo mundo entende, vive e fala para todo mundo ao redor. Acho que já deve ter algumas pessoas que participaram de curso que viveram essas brincadeiras por aí, que eu normalmente uso muito. Então esse livro do Dennis Meadows também foi o meu xodó durante a formação. O terceiro foi esse livro aqui, que chama Catpaws and Catapults, que é um livro que fala sobre os mecanismos naturais e os mecanismos do mundo humano, né? Ele é do Stephen Vogel. Pelo nome, pelo tipão, vocês já podem saber que foi da aula de engenharia, né? Biomimética e engenharia que eu usei. E eu gostei muito dele. Essa edição só tem em inglês, eu nunca encontrei ela em português. Inclusive é até um pouco difícil de encontrar. E o que eu acho incrível nele é que ele mostra um pouco dos elementos que são usados na engenharia e na física, né? Então, por exemplo, ele está falando da flexibilidade, mas mostra não só sobre um prisma de um laboratório, né? Ele mostra isso num sistema natural e aí traz ideias super incríveis sobre como aplicar essas leis mecânicas, como encontrar essas leis mecânicas primeiro na natureza e como elas são aplicadas também no meio humano, né? Então, se passar lá na frente, tá vendo, são fotos de ele vai misturando bem, de criações e estruturas humanas. E o que eu mais gostei dele foi que, primeiro, eu não precisei me formar em engenharia, eu consegui entender um pouco de mecânica. Na graduação de design, a gente acaba usando muito engenharia mecânica, né? Eu tive contato já desde a da universidade, mas a gente sabe também que a engenharia tem particularidades que para muitas áreas é difícil de acessar, e esse livro torna elas bem acessível, né? Por isso que eu gostei dele, ele traz todos os aspectos da física e da engenharia que a gente pode usar, e fora que você começa a ver a natureza sobre um aspecto muito diferente, que é ela como um imenso laboratório mecânico perfeito a céu aberto, né? Então, se você é engenheiro ou arquiteto, é uma excelente focar nesse livrinho. E por último, não menos importante, o meu querido Biomimicry Resource Handbook, que é um livro enorme, até bem pouco tempo ele estava à venda de novo, pelo Biomimicry 3.8, mas ele não está sempre sendo ofertado, né? E ele é a Bíblia da formação da biomimética, né? Então, ele tá todo cheio de papel, porque eu rabisquei ele todinho. Então, ele tem desde exercícios, né? Deixa eu tirar esses papéis aqui para ver melhor. Mas ele passa por todos os processos, né? Da biomimética, os princípios naturais, as práticas da biomimética, como que a gente dá aulas sobre biomimética. E ele que é o material que a gente usa na nossa formação, né, em biomimética. Ele é um livro extremamente valioso. Eu viajei com ele para todos os lugares que eu precisei fazer a formação. Ele é um livro bem pesado, né? Então ele ocupava boa parte da minha mala. Mas é um livro fundamental para a formação de biomimética. E aí aqui o método o método está aqui, né, nesse tijolão. O método é explicado aqui, né, e para quem não sabe, o método de biomimética surge depois do termo, né, então quando a Janine fala do termo, ela estava falando de uma ideia, e o método é trazido pela Dana Baumeister, ela que vai transformar isso numa metodologia que a gente conseguiu aplicar, né, e é um livro super completo da prática da biomimética, é o mais
É o mais completo, feito por quem realmente criou. E o que eu acho incrível nele, fora, óbvio, ele, ele ser excelente para formação, é que ele é um livro, não sei se dá para ver os selos, que ele é totalmente reciclado, reutilizado. As folhas dele são, até as folhas de campo que a gente usa, que são papéis que a gente leva a campo, eles são feitos de materiais recicláveis e à base de minerais, de pigmentos minerais. Então ele é totalmente amigo do planeta, né? Esse livro. E eles fazem de uma forma estilo fichário, que aí em cada módulo de vivência que a gente tinha, a gente adicionava mais aprendizado ao livro. E aí eu ainda tenho mais uma porrada de outros papéis que eu acabei utilizando. E ele é o meu queridinho, já me pediram uma vez ele emprestado e eu dei um abraço na pessoa e falei, eu te amo, mas eu não empresto esse livro nem para minha mãe, porque ele não guarda só o conteúdo da biomimética, mas ele guarda também toda a vivência que eu tive durante os estudos. Então, em viagens eu fazia os exercícios e eles estão todos contidos dentro desse livrão. Ele é um livro vivo. Então, são essas recomendações para o estudo da biomimética. Para quem está começando, eu recomendo realmente o livro da Janine, ela já faz um resumão excelente sobre o que é biomimética e como aplicar. Até suficiente para algumas pessoas, né? Quem for ficar mais em âmbito teórico. Mas quem quiser aprofundar mais também, os outros livros são super interessantes. E se você precisa de mais conteúdo de biomimética, se você precisa de mais algum tipo de dica, você pode me pedir por e-mail, no Facebook, no YouTube, onde você me encontrar, em qualquer rede social. Pessoalmente também pode me chamar para tomar um café, a gente conversa sobre biomimética. E aí eu faço um vídeo para colocar aqui para o pessoal, para a gente compartilhar um pouco sobre a biomimética, como atuar com ela e como aprender com a natureza. Então, se você quer aprender com a natureza, acompanha o canal do Golden Grits, vem com a gente e sai um pouquinho lá fora, antes de terminar de ver esse vídeo, dá uma olhada numa árvore, dá uma olhada em coisas que não estão tão dentro do meio humano, que você já vai começar a estudar biomimética assim. Então, beijo, até o próximo.